mas completando a palavra de semana passada. João 13, verso 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2. Estava servindo a ceia, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Verso 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vás lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15. Eu dei exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo a verdade, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Verso 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Senhor, nos desperta essa noite, para que essa palavra possa germinar em nosso coração, Senhor, e dar frutos para a sua glória. Senhor, em nome de Jesus, não é a nossa capacidade, é pelo teu Espírito, Senhor. Por isso, Espírito Santo, tu tem liberdade para agir nesse lugar, neste momento. Haja poderosamente sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. Seja ela uma criança, seja ela uma pessoa idosa, não importa, Senhor. Nós cremos que teu Espírito Santo é capaz de convencer qualquer um na sua simplicidade, no seu entendimento. Faça isso por meio da sua palavra. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, semana passada nós falamos sobre a condição que Jesus estabelece para se tornar seus discípulos. Quantos lembram? O que Jesus diz lá no livro de Marcos, capítulo 8, verso 34? A condição é: aquele que quiser me acompanhar deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Era uma condição que Jesus estabeleceu para se tornar o seu discípulo. E por mais, irmãos, que seja difícil viver uma vida de renúncia, de autonegação, e a gente sabe que isso é uma luta diária. Quando se trata de nós negarmos a nós mesmos, mas pensando na condição de uma autonegação para com o Senhor, para com Jesus, a gente tende a se esforçar mais. A gente tende a viver essa vida de auto-renúncia, porque é para o Senhor, porque é para Jesus. Quem é Jesus, gente? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Jesus é exemplo, Jesus é perfeito. Então viver uma vida de autonegação por amor a Jesus, irmão, vale a pena, sim ou não? Então olhando para Jesus, visando a pessoa de Jesus, quando a Bíblia, ou quando o próprio Senhor nos convida a auto nos negar, a viver uma vida de renúncia, pensando nele, é fácil. Fácil quer dizer não é.
Mas que a gente se esforça mais, a gente se esforça. Que a gente se dedica mais, sem dúvida, a gente se dedica mais, irmão. E a gente precisa entender que para nós cristãos, não existe mais o eu, irmão. A nossa vida é totalmente dedicada ao nosso Senhor. Só que o nosso Senhor nos deixou os seus ensinamentos, a tua palavra, os seus decretos, as suas leis, os seus princípios, os seus valores. Está tudo aqui. Nós temos a Bíblia como nosso manual de vida. Se nós, irmãos, de fato queremos representar Jesus na terra e viver uma vida para a glória de Deus, nós precisamos manter os nossos olhos em quem? Em Jesus. Se nós queremos de fato viver para a glória de Deus, anunciar a glória de Deus, nossos olhos precisam estar fixados em Jesus, irmão. E nós precisamos clamar ao Espírito Santo todos os dias, que nos conduza a viver o que Ezequiel 37, o verso 27, 36, verso 27 diz, que ele faria uma nova aliança com o seu povo. E qual que é essa nova aliança? Nos daria o seu Espírito Santo. E o teu Espírito nos levaria, nos conduziria a obedecer a tua palavra fielmente. Então é essa aliança que Deus faz com a gente. A aliança de que Ele colocaria o teu Espírito em nós. E esse Espírito nos levaria a obedecer a sua palavra. Então, irmão, a obediência à palavra, ela só é possível pela graça do Espírito que habita em nós. Nós somos obedientes à palavra, não porque nós entendemos, não porque nós somos capazes, mas porque o Espírito de Deus que habita em nós nos conduz a essa palavra, nos conduz a praticar, nos conduz a viver essa verdade. Amém, irmão? Então, quem não vive é porque não tem o Espírito. Quem não é obediente à palavra, à verdade, quem não está se esforçando, lutando a viver em obediente à palavra, é porque falta o Espírito. E que Deus derrame essa noite esse Espírito sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos viver essa nova aliança, que é a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nos conduzindo a obedecer fielmente a sua palavra. E aí Jesus vai dizer, irmãos, em Mateus 7, 26, depois ele falar do sermão do monte, pregar vários ensinamentos, ele diz, lá no verso 7, capítulo 26, aquele que escuta essas palavras e não pratica, é tolo. E ele está construindo a sua casa sobre a areia. Então, irmãos, o nosso desafio aqui é colocar o ensinamento de Jesus Cristo em prática. A nossa vida, investir a nossa vida, é investir a nossa vida na prática dos ensinamentos de Jesus, na palavra de Deus. Nós devemos dedicar a nossa vida a este livro, ao que Jesus decretou e declarou para o seu povo. E da mesma forma, irmão, que Ele nos ensina a negar a nós mesmos por amor a Ele, Ele também nos ensina a negar a nós mesmos por amor aos outros. Ao mesmo tempo que Jesus nos convida a negar a nós mesmos, a tomar a cruz e segui-lo, Ele também, na sua caminhada com os seus discípulos, em vários momentos diz, olha, vocês precisam viver uma vida de autonegação, negar a si mesmo em prol do outro. Por isso que Jesus, quando está ali com os seus discípulos, e eu preguei isso na ceia, Ele falou assim, vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. E como eu vos amei? Uma vida total de renúncia de mim mesmo para servir vocês. Então, a mesma forma que eu amei vocês, vocês devem amar a si. A mesma forma que eu agi com vocês, vocês devem agir entre vocês. É uma vida de negação agora em prol do outro. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. E Jesus, irmãos, não era um líder religioso que naquela época era alguém que colocava um peso, um fardo sobre os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que os líderes religiosos colocavam um fardo pesado que nem eles mesmos conseguiriam carregar. E eles colocavam isso sobre os seus discípulos. Mas Jesus não vem com esse ensinamento, com esse fardo pesado nos ombros dos seus discípulos. Até porque Jesus
ele é um exemplo, ele é uma testemunha, irmãos, de que a sua vida era uma vida para servir e não para ser servido. Jesus é uma testemunha que viveu uma vida, não uma vida, alguém a todo tempo sendo servido, mas pelo contrário, irmão. Ele serviu mais do que foi servido, isso você pode ter certeza. Ele foi alguém que se tornou de fato uma testemunha de que vale a pena servir uns aos outros, de que vale a pena viver uma vida de negação para servir o outro. E é isso, irmão, que Paulo vai tratar lá na igreja de Filipe. Eu queria que você abrisse comigo Filipenses capítulo 2. E é isso que Paulo vai abordar, esse mesmo contexto que Paulo vai abordar com aqueles irmãos que estavam passando por problemas de relacionamento dentro da igreja. E aí Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, ele vai dizer assim, verso 1. Filipenses capítulo 2, verso 1 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Verso 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a quem deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Verso 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então qual que é o contexto aqui, irmãos? Uma igreja com problemas de relacionamento, uma igreja ao qual estava entrando em divisão por problemas relacionais. Então Paulo escreve aos irmãos dizendo assim: irmãos, presta atenção no que eu vou dizer a vocês, irmãos. A única forma de vocês viverem em harmonia, viverem em amor, viverem em comunhão, porque ele vai tratar aqui, Paulo, ele sabia que dentro da igreja havia problema. Aí ele vai dizer lá no verso 3, ele vai dizer: irmãos, olha lá o verso 3: nada faça por ambição egoísta ou vaidade. Ele está dizendo: irmãos, não faça nada por ambição egoísta, não sejam vaidosos, não faça nada esperando elogio dos outros, ou esperando ser reconhecido por alguém. Paulo está dizendo: irmãos, pelo contrário, sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos. Paulo está dizendo: irmãos, está tendo problema no meio de vocês, está tendo problemas de relacionamento, de comunhão dentro da igreja, porque vocês estão fazendo pensando em si próprio. Porque o que vocês fazem é para ser elogiado, o que vocês fazem é para serem vistos, o que vocês fazem é para ser reconhecido pelo outro, mas não é essa a vida cristã. Paulo está dizendo: olha, irmão, vocês precisam ser humildes. Ele continua no texto: mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Vocês precisam viver uma vida de humildade. Vocês precisam colocar o outro acima de vocês, acima do seu ego, acima do seu reconhecimento, acima do elogio que você espera. Não, o que vocês têm que fazer para acabar com essa falta de relacionamento e comunhão é colocando o outro acima de você, colocando o outro, sendo
considerando o outro superior a você. E esse é o nosso maior desafio, igreja. Paulo está dizendo, vocês precisam parar de se preocupar somente com seus interesses. E Paulo vai dizer lá no verso 4, vai lá comigo, ele diz, cada um cuide, vírgula, da sua vida, cada um cuide dos seus interesses, cada um cuide, é isso que ele está falando, irmão? Olha o que o texto vai dizer, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, irmão, para de se preocupar só com o seu problema. Para de se preocupar só com suas dificuldades. Para de se preocupar só com o seu umbigo. Para de se preocupar só com suas dores. Para de só você e você. Não! Ele está dizendo, irmãos, vocês estão se preocupando só com seus interesses, só com seus afazeres, só com suas vaidades. Não, irmão, vocês precisam entender que no meio de vocês existem outras pessoas. E vocês também devem cuidar dos interesses dos outros. Paulo não está proibindo que você cuide dos seus interesses. Paulo não está dizendo que você não pode pensar em você. Não é isso, ele está dizendo, cuide dos seus interesses, mas também cuide dos interesses dos outros. Não, pastor, já basta a minha luta, já basta a minha dificuldade, já basta, pastor, meu dia, minha semana é tão corrido, pastor, só a minha vida. Olha, se eu falar para o senhor como que é a minha semana, eu não tenho tempo para ninguém, pastor, eu não tenho tempo para dedicar a ninguém, eu não tenho tempo para servir ninguém, eu não tenho tempo para ouvir ninguém, eu não tenho tempo para nada. Então, irmão, nós precisamos voltar para o Evangelho. Você precisa voltar no que é o Evangelho. Porque se o Evangelho só for sobre você, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus é sobre você e sobre nós. É cuidar de você, mas também cuidar dos outros. É cuidar de você, mas é também cuidar do seu irmão. Quem está entendendo? Vocês precisam parar de se preocupar só com seus interesses. O problema da falta de unidade das igrejas, da comunhão, da vida, dos milagres dentro do corpo de Cristo, sabe o que é? É que cada pessoa, cada cristão decidiu viver a sua vida. Cada um dos irmãos estão vivendo, irmãos eu digo no geral, cada um estão vivendo para si. Você percebe que a gente não quer mais ouvir ninguém. Você percebe que a gente não tem mais paciência com ninguém. Você percebe que a gente não quer servir mais ninguém. E Paulo está dizendo, não, dentro do corpo de Cristo não existe isso. É se preocupar com você, mas também se preocupar com o outro. E sobe o nível, porque ele diz, você tem que colocar o outro superior a você mesmo. Então, se você de fato tem os seus interesses, você precisa parar e entender de que o interesse do outro, às vezes, vai ter que ser colocado em primeiro lugar. E aí, irmão, entra o nosso desafio. Pastor, quer dizer então que eu tenho que pensar mais no outro do que em mim? O que está dizendo é a palavra. Porque se de fato nós queremos se tornar discípulos de Jesus, nós precisamos entender de que o negar a nós mesmos não é só seguir Jesus, mas o negar a nós mesmos, mas servir o irmão, estar disposto a sacrificar por ele também. Porque sacrificar por Jesus é fácil, irmão, não vou dizer que é fácil, mas estou dizendo, a gente não tem peso. Você entende? Porque Jesus é perfeito. Porque Jesus não falha com você, Jesus não erra com você. Jesus, irmão, você clama, Ele te escuta, Ele te ouve, Ele te atende. Jesus é maravilhoso, meu irmão. Mas e agora quando se trata do outro, como é que faz? Então o que Paulo está querendo trazer aqui aos irmãos? Paulo, para ser mais claro ainda, ele vai falar aos irmãos. E ele vai dar um exemplo no verso 5, vai lá para o verso 5, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí a igreja pergunta, mas Paulo, qual foi a atitude de Jesus? Vai para o texto, vai lá para o texto. Verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ou, trazendo para a versão NLTH, ele não se gabou disso. Ele poderia se gabar. Eu sou o próprio Deus. Eu sou o próprio Deus, por que eu tenho... Não, ele não disse isso, pelo contrário. O texto continua, vai lá. Verso 6 ainda.
Não considerou, aí verso 7 agora, mas esvaziou-se a si mesmo. Aí ele esvaziou-se a si mesmo para quê? O texto continua. Para ser servo. Ele se esvaziou de si mesmo para ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado de forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E por causa disso, diz o texto, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Paulo está usando o exemplo de Jesus, irmãos. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, queridos, vocês precisam ser igual a Jesus, porque Jesus foi alguém que não pensou em si mesmo. Vocês precisam olhar para Jesus, sendo Ele Deus. Ele não se fez Deus, Ele não se gabou, sendo Ele Deus. Ele não bateu no peito e disse assim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. É vocês que têm que me servir, é vocês que têm que dedicar. Não, pelo contrário, Ele se esvaziou de quem Ele era, se tornou homem para ser servo em nosso meio, para servir pessoas como a gente, pessoas como nós, falhas, errantes. Ele se esvaziou de si, de quem Ele era, para descer essa terra e servir pessoas falhas como a gente, irmão. Será que isso entra na tua cabeça? Será que isso pode constranger você? Será que isso não constrange você? Quando você não consegue servir o outro, e você olha para Jesus, e Jesus quem Ele era, o que Ele fez, esvaziando de si mesmo, e mesmo assim serviu pessoas errantes como a gente. E às vezes a gente negocia o que deveríamos fazer, o que Jesus fez. Jesus não pensou em si mesmo, igreja. Ele pensou nos outros. Irmãos, o Evangelho de Jesus, ele nos ensina a viver uma vida totalmente diferente do que esse sistema do mundo diabólico ensina. O Evangelho de Jesus é contrário a esse sistema, porque o Evangelho diz que para você ser rico, você tem que ser pobre. Então o pobre é rico. O Evangelho, ele vai dizer que o menor é o maior. Irmão, isso é loucura. O Evangelho diz que o louco é sábio. Então o Evangelho é totalmente contrário ao sistema deste mundo, ao sistema diabólico desse mundo. O sistema desse mundo, irmão, tenta manipular os cristãos, os filhos de Deus, dizendo que se para você ser grande, para você crescer, você tem que passar por cima do outro. Que para você ser sábio, você tem que passar por cima do outro. Não, irmão, no reino de Deus, nós vamos entender que o pobre é rico, que o louco é sábio e o menor é o maior. Porque não é sobre conquistar, é sobre ser. E sabe qual que é o maior problema de muitos cristãos hoje, irmão? Que preferem priorizar os seus próprios interesses ao invés dos outros. É que ele olha para o irmão, ele diz assim, ele olha para o outro, né? Diz assim, não, por que eu tenho que servir esse irmão? Esse irmão aí é cheio de defeito. Ele olha para o outro e ele diz, esse irmão é errante. Ele olha para o outro e diz, esse irmão é egoísta. Ele olha para o outro e diz, não, esse irmão aí é cheio de falha. Ele olha para o outro e diz, não, esse irmão aí, ele fala mal. Por que eu tenho que servir esse irmão? Porque eu tenho que me negar os meus interesses para servir o outro. Esse é o Evangelho, irmão. Isso é o Evangelho. E é isso que Paulo queria que os irmãos entendessem. É isso que Paulo gostaria que os irmãos compreendessem. Que eles deveriam olhar não para o outro, porque quando a gente olha para o outro, a gente deixa de servir. Paulo diz, pare de olhar para o outro, olhe para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus, igreja. Quando fala da vida de servir, é olhar para Jesus como referência, não o outro. Porque se nós olharmos para o outro, nós vamos servir ninguém. Se nós continuamos a olhar para o outro, nós vamos servir ninguém. Porque ninguém presta. Porque ninguém vale nada. Porque todo mundo é falho, todo mundo é pecador, todo mundo erra, todo mundo fala mal, todo mundo tem defeito. Mas Jesus não. Então quando nós olhamos para Jesus, o nível sobe. Quando nós olhamos para Jesus
e vemos na vida de Jesus o seu exemplo de servo. Acabou desculpa, acabou falha, acabou o outro. Não, é olhando para Jesus. Por isso Paulo está dizendo, irmãos, pare de olhar para o outro, olhe para Jesus. Olhem para Jesus. Ele diz, sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo. Mas Paulo, esse irmão aqui é problemático. Para de olhar para o irmão e olhe para Jesus. Jesus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e se tornou servo dele. Mas Paulo, essa irmã é fofoqueira. Olhe a atitude de Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e serviu essa irmã fofoqueira. Nós precisamos olhar para Jesus, igreja. Porque enquanto nós não olharmos para Jesus, nós nunca vamos servir uns aos outros. Se nós não olharmos para Jesus, nós nunca vamos viver uma vida de servo, a vida ao qual Jesus quer que a gente viva. Nós sempre vamos viver pensando no nosso interesse, nos nossos problemas, servindo a nós mesmos, se preocupando com a gente mesmo, e o outro se perdendo, falhando, caindo, tropeçando, entrando em depressão, ansiedade, problema na família, e nós ali pensando no nosso problema. E Jesus nos convida a parar de olhar para nós e olhar para o outro. Porque talvez o dia que você parar de olhar para você, o problema do outro não vai ser uma fichinha no seu problema. Quantos aqui já se depararam com um problema maior que o seu e e você, eu achei que tinha problema. E aí você olha para o problema do outro e diz assim, não, o irmão está mais problema que eu. Isso te dá ânimo a ajudá-lo, a estender a mão. E quando você estende a mão ao outro, Deus estende a mão a você. Agora, quando a gente só apenas estende a mão para nós mesmos, ou está estendendo a mão para nós, até o que a gente pode fazer, irmão, como é que Deus vai estender a mão para nós? Você quer a mão de Deus, você quer o favor de Deus, você quer a graça de Deus, começa a pensar no outro, começa a viver uma vida de autonegação, pensando em servir o outro. Aí você vai ver a mão de Deus agindo, você vai ver a graça de Deus na sua vida, você vai ver um problema financeiro sendo solucionado, resolvido, você vai ver Deus agindo na sua vida. Deus, irmão, trabalha com gente ocupada, eu sempre digo isso. Pastor, eu tenho tanto problema. Temos, mas não é isso que vai nos impedir a servir uns aos outros. Nós precisamos olhar para Jesus, parar de olhar para o outro, porque o outro vai ter problema a vida inteira, o outro vai ter falha a vida inteira, o outro vai pisar na bola a vida inteira. Mas quando a gente olha para Jesus, diz assim, não, eu preciso ser como Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus aqui, irmão? É viver como Ele viveu, é andar como Ele andou. Não dá para parecer por Jesus somente por palavra. É sendo como Ele, é vivendo como Ele, é agindo como Ele. O desejo de ser como Jesus é maravilhoso, mas nós precisamos praticar isso. E Paulo diz, irmão, olhem para Jesus, Ele é o nosso exemplo. E é isso, irmão, que Jesus quer tratar com seus discípulos. Esses discípulos que estavam discutindo entre eles quem era o maior. Esses discípulos que estavam ali naquele momento de ceia, debatendo entre eles, dizendo, não, eu sou maior, eu sou maior. Não, Pedro, eu sou maior. João, não, eu sou maior. Ah, mas eu inclinei a minha cabeça sobre os peitos do mestre, vocês não. Ah, mas eu salvei ele daquele, né? Até ali não tinha salvado, não, até porque ele ia ser crucificado ainda. Mas cada discípulo talvez tinha a sua justificativa para se tornar o maior entre eles. E não, isso, irmão, não é a primeira vez que aconteceu. Isso vai acontecer lá em Mateus 20, do verso 20 ao verso 28. Essa briga entre eles. Teve uma situação que é Mateus capítulo 20, verso 20 ao 28, que a mãe dos dois discípulos foi falar com Jesus, dizendo, Senhor, ó, quando o Senhor subir para a glória aí, ó, né, ó, sabe, tenho 2 filhos aí. Não cabe a mim. Eles vão beber do mesmo cálice? Sim, eles vão beber, mas não cabe a mim escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Não cabe a mim. Nós vamos ver isso em Marcos, capítulo 9, verso 33 ao 37. Essa briga entre eles. Quem era o maior. Nós vamos ver isso em Lucas, capítulo 9, verso 46 ao verso 48. Vai nos mostrar essas brigas entre eles. Quem era o maior. Quem queria ser o maior entre eles. E o contexto que João não conta aqui, irmão,
Porque João não conta o contexto. Quem vai contar é Lucas. Vai lá comigo, Lucas capítulo 22. Qual que é o contexto do texto que a gente leu? João 13. Lucas 22, verso 24 ao 27. Lucas 22, 24. Se você pegar ali do 22, você vai ver a ceia. Então, estava acontecendo a ceia. É o que João trata lá, no dia da ceia. Lembra? Então, aqui nós estamos num contexto de ceia. Eles estavam na ceia, eles estavam reunidos na mesa. E ali no verso 24 diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Verso 26. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. Aquele que governa como quem serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou que serve? Não é o que está à mesa? Essa não é a lógica, irmão? Quem é o maior? É quem está à mesa, quem está sendo servido. Esse é o maior, esse é o Senhor, esse aí é o cara, é o bambambam, é o que está à mesa sendo servido. Aí Jesus vai falar: mas eu estou entre vocês como quem serve. Olha que coisa louca, irmão. Porque Jesus, ele queria mostrar aos seus discípulos que discutia sobre essas coisas eram os gentios romanos, porque os gentios romanos que debatiam entre eles o lugar que queria, a autoridade que queria alcançar, eram os romanos que discutiam sobre isso. Status, reconhecimento a qualquer custa. Quem pensa sobre essas coisas são os gentios. E eles estavam tendo esse pensamento pagão, irmãos. Então Jesus, ele faz uma pergunta para eles: quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? Quem está sentado à mesa, é claro. Mas, irmão, Jesus, ele vai mudar essa mentalidade deles. Porque mesmo que a cultura deles seja o que o maior é o que está à mesa, o maior é o que está sendo servido, Jesus diz: pois é, essa é a cultura de vocês, mas eu estou entre vocês como a quem serve. E meus irmãos, eu já penso Jesus ele levantando. Aí você para pensar, Jesus sentado à mesa, vendo aquela discussão, ensina esse princípio maravilhoso, e Jesus diz: eu estou entre vocês. E é isso que ele diz no texto. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Aí Jesus levanta da mesa, todo mundo olhando para Jesus. Aí Jesus vai, tira a capa. Todo mundo espiritualiza a capa, né? Tem pregador que fala que a capa era unção, era sinal de autoridade. Irmão, poderia ser uma capa igual a capa de Paulo, que era uma capa de inverno que Paulo pede a Timóteo que leve à prisão, acabou. Mas não vamos espiritualizar a capa, mas vamos dizer que a capa tem uma representatividade de autoridade. Vamos dizer. Aqui não é o foco. Ele tira a capa, ele vai, pega uma toalha, ele passa em volta da cintura, ele chega, irmão, é meio loucura pensar nisso, é loucura. E aí ele senta uma vez lá no banquinho e chama um por um: vem cá, eu vou ensinar vocês um princípio. E começa a lavar, ele pega a bacia, diz o texto, enche de água, senta na frente dos discípulos e vem aqui, um de cada vez, eu vou lavar o pé de vocês. Irmão, ele começa a lavar o pé dos seus discípulos. Você já parou para pensar que loucura é essa? Mestre, Senhor, lavando o pé dos seus discípulos, dos caras que ele ensinava. Irmão, isso na nossa cultura é inadmissível, porque é uma cultura que quer ser servida. É uma cultura que quanto mais alto você está, mais você é servido. É uma cultura que quanto mais alto você está, irmão, menos você serve.
Essa é a nossa cultura, é a realidade deles daqueles dias. É uma realidade gentílica romana. Que quanto mais você cresce, mais você tem que ser honrado e servido. Por isso que a gente vê gente honrando de uma forma absurda líderes religiosos. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas às vezes tem um irmão que está sentado do teu lado, que está precisando disso que você está fazendo com esse alguém, ao qual deveria servir você. Porque nós, líderes, fomos chamados não para ser servidos, para servir vocês. Eu estou aqui não para ser servido, é para servir vocês. É para se dedicar a vocês. É para empenhar a minha vida a vocês. Amém, irmãos? Porque a partir do momento que eu cobro servos, que eu cobro pessoas a me honrarem, acabou para mim. E quanto mais a gente cresce no reino de Deus, mais a gente serve. Mais a gente tem que se entregar, mais a gente tem que se doar. Ah, pastor, então não vale a pena crescer, vale, irmão, vale. Porque Ele é recompensador, Ele é galardoador, vale a pena porque é Ele quem honra o nosso trabalho, o nosso esforço, é Ele, é o Senhor quem nos abençoa e vale a pena. E Jesus tira a capa, pega uma toalha, lava os pés dos seus discípulos e começa a enxugar. Aí vem Pedro, né? Peraí, Senhor, peraí. Eu não estou crendo no que eu estou vendo. Quer dizer então que o Senhor, sendo meu mestre, você tem que lavar o meu pé. Eu vou pôr meu pé aí nessa bacia? Não, Senhor. Senhor, isso é trabalho de escravo, Senhor. Porque se você não sabe, na cultura deles existia um escravo que ficava na entrada da porta ou trabalhava dentro daquela casa. E quando o seu senhor chegava da rua, ele tinha que lavar o pé do seu senhor. E não só do seu senhor, mas da visita. Então Pedro olha para essa realidade da cultura deles e assim: Senhor, isso é papel de escravo. É a gente que tem que estar fazendo isso, não o Senhor. Senhor, peraí, isso não entra na minha cabeça, Senhor. Não, Senhor, não dá. Não, Pedro fica indignado, diz o texto, irmão. Ele fica indignado. O Senhor é meu mestre. Não, Senhor, o Senhor não pode lavar o meu pé. Aí Jesus vem e diz assim: peraí, Pedro, você não entendeu. Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro entende. E Pedro diz assim: Senhor, não lava só os meus pés, mas lave minha mão, lave minha cabeça. Pedro entendeu de que a única forma de nós termos parte com Jesus é permitindo que Ele lave os nossos pés, e Ele sirva de exemplo a nós. E nós precisamos olhar para Jesus como exemplo da nossa jornada e caminhada como vida de igreja, irmão. Então, eu quero dizer ao coração de vocês essa noite, como Deus falou ao meu coração, ao meu espírito: é tempo de a gente servir um ao outro. Parar de servir a nós mesmos. Parar de pensar nos nossos interesses, mas pensar no interesse dessa pessoa que talvez está do seu lado, atrás de você. Jesus aqui quer ensinar, irmão, os seus discípulos a verdadeira humildade. Não uma vida de senhor, mas uma vida de servo. Não uma vida de ser servido, mas de servir. Nós precisamos olhar para Jesus como modelo. Nós estamos aqui, irmão, neste mundo, disputando lugares altos, posições altas, é uma briga. Quantas igrejas você conhece que dividiu por causa de brigas, por causa de posição, por causa de autoridade? Quantas igrejas eu já visitei, briga no altar para quem canta, para quem prega? Quantas? De quem vai tocar, de quem vai liderar, de quem vai pregar. Que se o pastor não der oportunidade, ele vai embora da igreja. Que se o pastor não dá chance para ele pregar, ele vai embora da igreja, que vai embora. Porque se a nossa vida não for uma vida de servo, não vale a pena servir. Porque se a nossa vida é só para ser servido, não vale a pena andar com Jesus, irmão. Nós somos chamados para servir uns aos outros, amém, irmãos? Como Jesus serviu uns aos outros, mesmo Ele sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Não importa quem você seja, você não é melhor que ninguém. Não importa quem eu não sou melhor que ninguém. Não importa o dom que você carrega, você não é melhor que ninguém. Nós somos servos, e servo de todos. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos o corpo de Cristo Jesus, amém, irmão?
E Jesus nos deixou um exemplo de que nós devemos servir uns aos outros, independentemente do que você seja. Às vezes a gente vai para uma conferência, a gente vai para o congresso. Aí a gente chega naquele congresso, naquela conferência, irmão, é aquela liderança para cima e para baixo, é gente rodeada, é gente entregando tudo que tem. Não, irmão, esses homens foram chamados para servir você. Pagando absurdos em conferências, pagando um absurdo em lugares ao qual vai beneficiar apenas uma liderança, um povo ao qual deveria servir a igreja. E aí a gente reclama. Sabe por quê? Porque a gente vai nesses lugares para ser servido, não para servir. A gente quer saber qual que é a novidade, a gente quer saber qual que é a palavra, a gente quer saber qual que é a profecia, a gente quer saber o que tem para a minha vida. A gente se esquece de que nós somos chamados para servir. Esse povo, seja ele apóstolo, bispo, pastor, evangelista, profeta, foi chamado para servir a igreja. Deus estipulou pastores e mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, para edificação da igreja. Mas as coisas estão invertidas, porque é a igreja que edifica os apóstolos, é a igreja que está edificando os pastores, é a igreja que está edificando os profetas, está pagando os profetas. Não, eles foram chamados para servir a igreja. Quanto mais a gente cresce, mais a gente serve. Quem está entendendo, irmão? É olhar para Jesus como exemplo. Jesus disse aos seus discípulos: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e realmente eu sou. Mas eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, eu lavei os seus pés. O que vocês têm que fazer agora? Agora vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não é fazer igual o Papa faz todo ano em abril. Sabe o que o Papa faz? Esse ano ele foi lá no presídio em Roma. Ele lavou o pé de muçulmano. Ele lavou o pé de gente que estava presa. E eu não estou dizendo que isso é errado. Mas o que Jesus está fazendo é com os discípulos, lavando os pés uns dos outros. Pessoas da mesma fé, pessoas que convivem, pessoas que fazem parte do discipulado de Jesus. Está dizendo: olha, é que esses que vocês têm que lavar pé. Porque lavar pé da prostituta é fácil, lavar pé do mendigo é fácil, lavar pé de quem a gente não convive é fácil. Eu quero ver lavar pé de um dos outros. Lavar pé desse marido que te dá problema, lavar pé dessa mulher que te dá problema, lavar pé desses filhos, dessas mães, dos irmãos que te dão problema. É fácil, irmão, lá fora. É fácil os outros. Eu quero saber do convívio. Por isso Jesus diz: agora vocês devem lavar pé uns dos outros. Vocês querem lavar pé? Lava uns dos outros. Não, pastor, eu prefiro ir para a rua, lavar o pé da prostituta e depois vir embora para casa. É lavar pé uns dos outros, irmão. Quem está disposto a lavar pé um dos outros aí, irmão? Fica tranquilo que não tem bandeja aqui não, irmão. Porque o que Jesus quer ensinar é muito mais do que uma prática. É um entendimento espiritual que pode mudar a nossa vida. Ele diz: eu deixei exemplo para vocês. O que vocês têm que fazer? Vai e faça. Volta lá para o texto. João 13. Verso 14. Verso 15. João 13, verso 15. Ele diz: eu deixei exemplo para vocês. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu deixei exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Ele está dizendo. E aí vai para o final do verso 17. E ele diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Irmãos, eu não quero aqui trazer uma bacia e uma toalha para lavar os pés uns dos outros. Eu quero aqui trazer o ensino de Jesus a nós também, como ele trouxe aos seus discípulos. A entender de que no nosso meio não existe ninguém maior que ninguém, como os discípulos discutiam. Não importa o dom que você tem,
Não importa o que você carrega, não importa o seu entendimento, não importa o seu conhecimento, não importa. O seu dom, o seu talento. Nós não somos maiores que ninguém. Nós não somos dignos de nada. Mas isso não nos impede de servir uns aos outros. Jesus está dizendo para nós essa noite, irmão: eu sou um exemplo de vocês. Porque Jesus, irmão, nunca usou autoridade e nunca usou seus privilégios celestiais para se promover, para bater no peito, tirar proveito do outro. Jesus, já viu isso? Jesus fazendo isso? Vendendo seus dons celestiais. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus nunca cobrou nada. O que Jesus fez foi servir. Ele sempre pensou nos outros, muito mais em si, menos em si. Ele sempre estava disposto a servir o outro. A prostituta, que está incluso nisso, as pessoas rejeitadas, os doentes, os leprosos, os gentios, que eram rejeitados pelos judeus. Ele sempre estava disposto, mas também disposto a cuidar principalmente dos seus e orientar os seus, dizendo assim: olha, a vida de igreja não é fácil, a vida de comunidade não é fácil, por isso lá fora é tranquilo, lá fora a gente faz um ato, as pessoas vêm, agora dentro do corpo de Cristo é mais difícil. Quem está disposto a imitar Jesus aqui, irmão? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a nossa vida deve ser baseada no exemplo de Jesus. Porque enquanto nós vivemos a nossa vida cristã baseada nos erros dos outros, nunca vamos servir ninguém. Nunca. Os incrédulos, eles são egoístas, eles são vaidosos, eles só pensam em si. Os incrédulos é assim, irmão. Ele não está nem aí. É ele e ponto. Nós cristãos não. Jesus diz: vocês não serão assim não. Vocês não serão dessa forma. Vocês serão um povo diferente, porque vocês se tornarão servos uns dos outros. Vocês não vão estar sentados à mesa sendo servidos. Vocês vão ficar em pé servindo uns aos outros. Quem está entendendo, irmão? Por isso, irmão, a Bíblia vai dizer em Gálatas 6:2: leve o fardo pesado uns dos outros. Quem está disposto a levar o fardo pesado uns dos outros? Quem está disposto a carregar o fardo pesado um do outro? Jesus fez isso. Ele levou o fardo da humanidade sobre aquela cruz, irmão. E nós precisamos entender que não basta apenas estarmos dispostos a servir o outro, mas quanto a gente está disposto a sacrificar pelo outro. Porque deixa eu dizer algo aqui. Talvez você é alguém que está disposto a servir, mas não a sacrificar. Porque tem gente que até tem boa vontade, boa intenção, até quer servir, mas não está disposto a sacrificar. Porque o sacrificar, ele passa de uma medida nossa. Porque eu até posso servir até onde dá. Sacrificar não, é além. É ser como Jesus. Por isso que o texto diz: ele morreu, ele serviu, né, até a morte de cruz. Sacrifício. E a pergunta é: quanto nós estamos dispostos a sacrificar, não é servir. Porque talvez a gente saia aqui essa noite dizendo assim: não, eu vou fazer mais, eu vou servir mais, eu vou cooperar mais, eu vou ajudar, eu vou... Ok, mas até onde dá não é suficiente para o Evangelho. É o quanto eu vou sacrificar. É o quanto eu posso sacrificar o meu tempo. É até quando eu posso sacrificar os meus desejos para servir o outro, que às vezes está precisando mais que eu. E eu não estou falando de dar, eu não estou falando de contribuir, eu não estou falando de fazer alguma coisa. Sabe, irmão, às vezes de ouvir. Tem gente que só precisa ser ouvida. Tem gente que só precisa ser ouvida.
Tem gente que só precisa de uma palavra. Tem gente que só precisa de um abraço. Tem gente que só precisa de... Irmão, tamo junto. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa batalha, não. Nós estamos juntos. É só isso, irmão. É entender que o irmão tem uma situação, uma adversidade, uma coisa que às vezes você... Ô pastor, mas aí eu preciso negar. Jesus chama a gente para isso. É se sacrificar, não é só servir. É sacrificar o teu serviço. Por isso, irmão, todas as vezes que eu penso... Não vou dizer em desistir, que eu parei com isso. Mas toda vez que eu me bate aquele desânimo em mim, na minha esposa, eu disse assim, vai valer a pena. O sacrifício vai valer a pena. O sacrifício vai valer a pena, irmão. A dedicação, o empenho. Sai com criança doente, sai doente, visita doente. E vai valer a pena. Ah, mas ninguém pensa em nós, não tem problema. Jesus está no nosso barco, Jesus está tudo certo, Jesus. Mas ninguém liga para a gente, não tem problema. Jesus liga, Jesus cuida, Jesus provê, Jesus abençoa, Jesus age, Jesus opera. E isso é suficiente. E Deus vai levantar um povo que vai se tornar servo, que vai viver uma vida de servidão, que vai ajudar um ao outro, que vai entender. O momento na jornada vai compreender e vai estar tudo certo. Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Que nós possamos sair daqui nessa noite com entendimento. Leve os fardos pesados uns dos outros, como Jesus levou. E eu termino com a fala do apóstolo Paulo, que está em Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Porque talvez você é alguém que faz muito bem a muita gente, mas e a família da fé? Você tem tempo para todo mundo lá fora, mas e a família da fé? Você passa mais tempo com gente lá fora, mas e a família da fé? Aonde Deus te colocou. Deus está nos convidando essa noite, amada igreja, a se tornar uma família unida e serva um do outro. Alguém que vai sacrificar às vezes os seus interesses em prol do outro. Aí você vai ver Jesus agindo, operando, fazendo maravilhas no meio do seu povo. Que Deus nos dê graça. Não desanimamos, diz o apóstolo Paulo. Não desanimamos em fazer o bem. Não desanime, irmão. Vale a pena. Olhe para Jesus. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Em nome de Jesus. Quero que você ore e peça a esse coração a Jesus. E diz: Jesus, eu quero ser igual a Ti. Eu quero viver como o Senhor viveu nessa terra. Eu quero esvaziar de mim mesmo para servir o outro, para servir meu irmão. Peça isso a Deus. Esse coração de Jesus. Peça esse coração de Jesus essa noite. Esse coração de servo. Ele se esvaziou de si para servir uns aos outros. Mas não se julga. Peça esse coração a Jesus essa noite. Igual a Deus. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Peça isso a Ele. Mas havia uma alegria que me estava proposta. Havia uma promessa de reconciliação. Peça esse coração a Jesus. Um coração de servo. Um coração que vai colocar o outro superior a você, aos seus interesses. Nos dá essa graça essa noite, Jesus. A tua obediência nos deu.
Que nós possamos nessa noite, irmãos, olhar para Jesus. Seja a atitude de vocês a partir de hoje a mesma que houve em Cristo Jesus. Sim, Senhor. Mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Diga! Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Rendemos graças ao Cordeiro de Deus. A Ti rendemos graças, Senhor. A Ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Sim, maravilhoso. A Tua obediência nos deu a vida eterna. A Tua obediência nos deu a vida eterna. Que Deus seja, que Jesus Cristo seja a nossa referência, não mais o outro, porque o outro é como nós, falho, errante, pecador. Que nossos olhos estejam fixados em Jesus, igreja, e quando nós formos servir um ao outro, nós possamos olhar para Jesus, que Ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e se tornou o servo da humanidade, se sacrificou por nós e por todos. Que a nossa vida de servidão não seja limitada pelo outro, que a nossa vida de servidão seja a mesma de Cristo Jesus, sacrificial, de entrega, em nome do Senhor Jesus. Que o teu serviço para com o outro seja pensando no que Cristo fez, no que Cristo está fazendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Uma ótima semana.